quem orou? Jesus. O céu se abriu, o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de uma pomba e Deus bradou: este é meu filho amado, em quem me traz muita alegria, em quem me compraz. E Deus colocou em nosso coração para falarmos em oração. Porque não tem outra forma do céu se abrir. Tem? Se você não for orar, não for buscar, o céu não sabe, não é mesmo? Então, agora, todo mundo aqui à tarde assim, ó. Vamos esfregar as mãozinhas, vamos. Esfrega bem a mãozinha. Aí, tá quentinha? Agora vamos colocar bem aqui, ó. Aqui, ó. No ouvido. Isso. Agora, os nossos ouvidos estão preparados para ouvir a palavra. Certo? Sem distração. De novo. Agora vamos colocar. Agora a nossa boquinha está preparada também para somente glorificar a Deus. Pode começar, coleguinha? Não. Pode ficar dando risada e cutucando? Não. Mas pode dar glória a Deus? Sim. Pode. Então tá bom, mais uma vez. Agora você vai colocar no coraçãozinho. Coloca. Quem tem coraçãozinho aí? Você agora está com seu coraçãozinho preparado para guardar esta palavra em seu coração. Combinado? A tia Tati hoje, para ilustrar sobre a oração, trouxe a história muito conhecida de uma mulher. Pega aqui, tio Rony, para mim. Você sabia? Essa mulher está feliz? Vou passar perto de todo mundo. Ela está? Sim? Não? O que está acontecendo com ela, gente? Ela está chorando. Gente, essa mulher está chorando. Alguém sabe por quê? Essa aqui sabe, deixa eu ver. Porque Jesus não está lá. Porque Jesus não está lá. Meu Deus, será? Como que é seu nome? Heloísa, nós já vamos descobrir se Jesus estava ou não. Ainda bem que vocês não estão sabendo por que ela está chorando, porque agora eu vou contar para vocês. Mas depois que eu falar o nome dela, todo mundo vai saber. Você sabe? Maria. Ah, não é Maria, não é. A tia vai contar agora. O nome dessa mulher é Ana. Ana. A Bíblia diz que ela era uma mulher que vivia com seu esposo numa casa cheia de pessoas. Sabia? Mas ela era triste. Ela não faltava condições, ela tinha condições financeiras. Tipo, não faltava comida, roupinha, mas o coração dela era muito triste ainda. Alguém sabe o que faltava para ela? Deixa eu perguntar. Peraí, Olivia, deixa eu perguntar para você, fala. Porque ela não tinha filho. Ai, aleluia! Deus revelou ali, ó. Porque ela não tinha filhos. Será que filhos são tão bênçãos assim que as mamães choram se não tem? Será, gente? Quem acha que é? Você é bênção na vida da sua mamãe? Ah, então tá bom. É verdade. Ela estava triste porque a rival que morava na casa dela tinha um monte de criancinha e ficava rindo dela e falando: olha lá, Ana, Ana não tem nem um filhinho. E isso machucava o coração dela e ela chorava muito, ficava entristecida. Pega o segundo de Rony. O esposo dela, Eucana, ele tentava consolar ela. Não chora, Ana. Eu sou seu esposo. Eu sou melhor que 10 filhos, você não acha? E ela, não adianta. Eu sinto um vazio muito grande. Eu não tenho nenhuma criancinha. E mesmo assim, Ana continuava muito, muito triste. Aí, crianças, um certo dia,
ela foi ao templo. Ela costumava ir, eles iam ofertar no templo, de ano em ano, iam lá fazer suas ofertas, e lá tinha um sacerdote. Esse aqui era o sacerdote Tione, não vale Tione falar. O nome do sacerdote era Eli. Esse era o sacerdote que cuidava do templo, era como se fosse o pastor naquela época. E aí, crianças, Ana estava bem assim, ó. Ela não estava chorando assim, fingindo, ó. Fingindo assim, olhando para o sol. Ela estava desesperada. Alguém já chorou desesperadamente? Não? Sabe quando acontece uma coisa muito ruim que você sente uma dor muito forte? Já? Sabe algo que te machuca no profundo da sua alma, que você chora inconsolavelmente? A Bíblia diz que foi assim que Ana chorou. Não é quando a gente cai ali, machuca o joelho, chora um pouquinho, já levanta e vai correr. Esse choro era diferente. Ele vinha da alma, de dentro do coração de Ana. E aí o sacerdote, Eli, viu ela chorando desse jeito assim, ó. E ela mexia só os lábios e não falava, ela chorando. E ele falou bem assim: mulher, mas você está embriagada a essa hora? Porque era de dia. Ele achou que ela tinha bebido alguma bebida alcoólica. Vocês acreditam? E Ana secou as lágrimas e falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. A tua serva está com o coração muito angustiado. Nesse momento que o sacerdote a ouviu, a concepção dele mudou. E ele então decretou uma bênção para ela. Disse para ela bem assim: mulher, daqui a um tempo você receberá a bênção que o seu coraçãozinho tanto almeja. Será que Ana duvidou e foi para casa falando assim, Deus, murmurando, ó, Deus que me livre, aquele pastor é só, não tem visão de Deus, já vem falando que eu estou bêbada, será que ele não está vendo? Será que ela fez isso? Ela saiu murmurando e falando assim, não volto mais naquela igreja, onde já se viu. Não? Ela mudou, a Bíblia diz que ela mudou o seu semblante agora, ela estava assim, ela ficou feliz e confiante. Nesse momento ela voltou para casa, confiando e segundo o que Deus usou o sacerdote para dizer para ela, lhe aconteceu. Deus lhe mandou um menino, porque a tia Tati pulou só uma coisa importante que ficou lá atrás, sabe o quê? Que naquele momento da oração, do coração muito entristecido que ela estava pedindo para Deus um filho, e disse que se Deus desse para ela o filho, ela o devolveria no templo, para ser ali, morarem no templo. Já pensou, crianças, vocês morarem aqui na igreja? Será que tem mãe hoje que teria coragem? Não! Ah, a gente gosta da casinha da gente, da nossa caminha, dos nossos brinquedos, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus lhe concedeu Samuel. Olha só, Samuel era um bebê, a coisa mais linda. Ana agora já não chorava, estava muito feliz. Mas tem uma coisa, crianças, quando a gente vota a Deus, a gente promete algo, a gente precisa cumprir. Quando Samuel ficou grandinho, que já não mamava mais a mamadeira. Quem tem uma mamadeira aqui ainda? Você? Quem mais? Os bebês, né? Vocês maiorzinhos já não tomam mais mamadeira. A Bíblia diz que ela levou ele para o templo e deixou Samuel lá. Será que ela era uma mãe ruim? É? Não, gente. É porque ela votou e ofereceu o filho a Deus.
Deus ouviu a prece do coração dela. Então ela voltou, devolveu Samuel lá na igreja. E Samuel começou a servir no templo. Mas a Bíblia ainda diz que todo ano ela o cobria de vestes. Você cobre seu filho de vestes, mãe? Não é de roupinha assim não, ó. Você cobre. O dia das mães foi domingo. Você está aqui, seu filho está arrumadinho aqui. Mas você tem coberto ele com as vestes espirituais? Orando, intercedendo, abençoando. Ela não abandonou Samuel no templo. Ela ia visitá-lo e o cobria, levava sempre uma veste para ele. Então nós precisamos também, mãe, ter esse cuidado de não só trazê-lo aqui para a igreja. Precisamos cobri-lo, assim como o Tione falou, as vestes. Será que lá em casa o filho tem em você o apoio espiritual que ele precisa? Eu já vi testemunho, mãe, da tia perguntar, da criança falar para a tia: eu chamo minha mãe para orar comigo, minha mãe não vai. E nós precisamos ser um exemplo. Muitas vezes nossos filhos estão ali na correria, porque a criança tem muito mais tempo que nós. Mas precisamos parar e tirar um tempinho, ouvi-los. Viu, mães? Ouvi-los, ouvi-los. O que é ouvir? O que é ouvir, mãe? É uma escuta de verdade. Senta, ouça a tua criança, que na hora de uma adversidade, ela não vai procurar outra pessoa, ela vai procurar você para lhe contar algo que lhe aflige. Não espante a sua criança. Não, toda hora, vai para lá, menino. Fica para lá, menino. Estou ocupada, menino. Cubra ele. Esteja você presente em nome de Jesus. A nossa geração está caminhando cada dia para o fim, para o mal. É tanta coisa ruim. Você tem o dever de, segundo a Bíblia também, né, mãe? A única herança que você vai levar para o céu é o seu filho. Faça isso, mãe, em nome de Jesus. Quer falar, tio Rony? Tia Tati, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que nossas crianças nos observam tanto. Eu falo isso pelos dois guerreiros que eu tenho lá em casa. Eles aprenderam sobre as leis de trânsito. Eu não posso mais procurar nenhum sinal vermelho. Tenho que tomar muito cuidado. E há muitos anos eu trabalho nessa área. Trabalhei no Conselho Tutelar há 4 anos e trabalho na Vara da Infância há quase 10. E o que eu mais observei, quem ensina as crianças a mentir? Quem ensina as crianças a mentir? Quando atende o telefone e a esposa ou o esposo fala para a esposa: fala para eles que eu não estou. A criança viu. O que ela aprendeu? Eu posso mentir. Aí quando você procura alguma coisa, quebra alguma coisa, quer que fale a verdade? Outra coisa que é muito, que é o que mais se vê, principalmente nas escolas, profissionais de educação que estiverem aqui podem confirmar o que eu vou dizer. Reproduzir o tratamento entre marido e esposa dentro de casa. Quer que a criança seja gentil e educada, mas entre o pai e a mãe só é tratado com grosseria, com rispidez. Não estou falando outras palavras mais fortes, mas vocês me entendem o que eu quero dizer. Então lembre sempre do exemplo das coisas. E tem muito mais coisas que vocês precisam tomar cuidado dentro de casa, porque as crianças veem e as crianças reproduzem. Eu quero também falar, tia Tati, quando Ana orou, querendo um filho, Ana fez um voto de entregá-lo a Deus. O desejo de Ana era que o que ela pediu a Deus fosse para glorificar a Deus. Eu fiquei curioso, será que o que essas crianças querem também glorifica a Deus? Eu acho que sim, tio Ana. Será? São sim. Né, crianças? O que vocês têm pedido para Deus? Vamos perguntar? Vocês já oraram para ter uma profissão? Quem quer ser youtuber? Todo mundo? Meu Deus. Eu acho que eu devia ter começado com pastor. Quem quer ser pastor? Diminuiu para ser pastor. Diminuiu. Mas tem ali o remanescente por ali, tem. As pastoras, missionárias. Mas
O tio pensou em outra coisa. Teve um dia que uma criança chegou em mim e falou assim: eu me sinto humilhado na minha escola, porque as outras crianças têm celular e eu não. Você já pediu para o papai do céu ou para o papai da terra um celular só porque o coleguinha tinha? Não. Mas porque eu queria. Não? Uma bicicleta? Não. Sim? Porque eu tenho. O tio quer saber se o que você tem pedido a Deus em oração ou para o papai e para a mamãe, qual é o motivo que você tem pedido? Vocês estão entendendo? Nós precisamos tomar cuidado e não querer um celular porque minha coleguinha ou meu coleguinha tem. Você precisa saber se o seu papai ou sua mamãe quer ou não lhe dar um celular. Tá certo? Os papais e as mamães sabem as recomendações e nós entendemos como é um tempo difícil para educar os filhos e dizer, eu seria muito covarde de chegar aqui e falar, não deem minhas crianças. Não é verdade, porque nossas crianças também muitas vezes também assistem e mexem no celular. Mesmo nós tentando o máximo possível não dá-los, mas nós sabemos que isso acontece. Mas precisamos evitar ao máximo. Precisamos tomar cuidado com todos os malefícios que esse aparelho traz, até para o adulto. Sintomas de depressão para idosos. Pastor, o número de idosos influenciados por causa das telas, levando à depressão e até ao suicídio. Então, se faz mal a um idoso ou a um adulto, imagina as nossas crianças. Precisamos evitar. E nem eu disse, não podemos ser demagogos e dizer que não vamos dar, que não vai acontecer. Mas precisamos evitar. Amém, crianças? Aleluias. As crianças aqui estão entendendo o mistério de Deus. Nós não devemos nos preocupar com as coisas terrenas. Mas às vezes a gente precisa, né? Às vezes a gente precisa de um calçado, de uma roupinha. E Deus dá ou não? Dá sim. Agora a tia Tati vai contar para vocês um testemunho meu. Oi! Assim como Ana, eu também não podia ter nenhum filhinho. Vocês sabiam disso? Eu não podia. Eu tinha, inclusive, ainda diagnosticado ter endometriose, mioma, cisto nos ovários. É muita coisa que a criança nem entende, mas é algo que causa a infertilidade e não tem possibilidade de gerar naturalmente. E aí, crianças, sempre eu estava em oração pedindo a Deus. Teve um dia que eu entrei no quarto e comecei a falar com Deus. Agora eu vou cantar. É um louvor que vocês devem conhecer. Quem souber, canta comigo. Quem não souber, fecha os olhinhos e medite. Olha só como foi a minha oração. Deus, meu coração está angustiado e todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus, Deus. E eu fui falando com Deus. E Deus foi falando comigo, e minha alma foi se derramando na presença do Senhor. E Deus me respondeu assim, ó. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. E nesse momento, crianças de rendição em lágrimas, Deus falou comigo. E naturalmente, Deus nos enviou a Rebeca, que era a promessa dele. E depois eu voltei no médico, parecia mais difícil ainda agora. O médico falou, ficou mais difícil. E naturalmente, Deus nos deu o Rony Filho. E eu estou aqui para dizer para você hoje, Deus atende as nossas orações.
Deus ouve a sua oração verdadeira e sincera perante Ele. Criança, quando você fala com Deus, lá no seu quartinho, Jesus, eu estou sofrendo por causa disso. Ele ouve você. Ele te escuta. Só que tem um porém, tio Rony. As coisas não são como a gente quer. Será que eu falo assim, pai, eu quero ir pra Disney. Hoje eu sou casada e eu falo com meu esposo, Rony, vamos ir pra Disney, lá naqueles brinquedos legais? E aí ele fala, será que eu já posso conseguir? Será que é fácil assim? Não. Eu orar pra Deus também, Deus, eu queria ganhar uma bicicleta amanhã. Será que é fácil? Não. Pra ele não é impossível. Mas tem momentos que a nossa vida de oração é como um semáforo. Quem já viu um semáforo? Vocês? Então, tem momentos da nossa vida de oração que vai estar vermelho. E o vermelho quer dizer o quê? No trânsito quer dizer pare. Mas para nós, no nosso semáforo de oração, ele quer dizer não. Será que Deus fala não, Rony? Deus fala não, sabe quando? Quando você está pedindo algo que será prejudicial para você mesmo, para te livrar, para te proteger e para te guardar. Deus diz não, não vou te conceder. Sabe quando você fala assim, ai meu Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse uma roupa nova, porque eu preciso ser a mais chique lá da igreja hoje. Será que Deus vai atender isso? Aí você está com a intenção de humilhar o coleguinha e Deus vai falar, tá bom, você vai ser ou não? Não. Deus me dá o meu celular de última geração, porque lá na escola todo mundo tem iPhone e o meu precisa ser, nem sei mais agora qual que é já, sei lá se é 16, 15, 17? É 16. Misericórdia, nem sei. Mas Deus atende esse tipo de oração? Vai ser algo bom para você? Não. Então, às vezes ele diz não. E às vezes ele diz talvez. No amarelo é sim? Talvez. Ele diz espera. A tia ali, ó, recebeu o mistério. É espera, né, tia? Sabe aquele momento que Deus fala bem assim, você ora e faz campanha. E as crianças oram e falam, meu Deus, esse ano eu quero ter minha festa de aniversário. E ora. E Deus não fala nada, não usa ninguém para falar com você. Às vezes, no caso, a mamãe não ganha aquele dinheiro que a gente que estava na previsão, o papai, para poder fazer aquilo. E você está esperando. Nesse momento de espera, a gente deve ficar desesperado? Não. Bravo? Não. Gritando? Irritado? Não. Falando, Deus não me ouve. Será? Não. Eu sei que a criança não vai falaria isso, mas às vezes algum adulto aqui já falou. Deus não me ouve. Quantas vezes eu pedi isso? Eu esperei. Nós casamos após 5 anos que nós conseguimos gerar, pudemos ter a Rebeca. E por quê? Era o plano dele. Ele disse, espere. Ele fez a promessa e disse, espere. Eu não sabia se ia ser com 2 anos, 3 anos. Foram 5 anos de espera. Mas ele deu, porque ele diz espera, porque ele está trabalhando, porque ele vai fazer algo especial, viu, crianças? Muito especial. E às vezes ele diz sim. Sabe aquela bênção bem assim, ó? Meu Deus, eu preciso muito de um dinheiro hoje. As mamães, os papais, né? O adulto que sabe dos boletos. Eu preciso de um dinheiro para pagar uma conta. E Deus envia alguém para te pagar o dinheiro que devia. Ou manda alguém levar para você. Ou então, crianças, você fica assim, mamãe, eu queria tanto ganhar, comer. Deixa eu ver uma coisa bem gostosa. Sushi? Mas sushi é muito chique, né, gente? Ah, Nutella. Essas crianças aqui são muito chiques, viu, Johnny? Eu queria tanto comer uma Nutella. Ô, negócio caro, né? Mas aí, de repente, o patrão do papai
Exatamente. Então, crianças, presta atenção. O segredo é... Ah, ele gosta de coxinha. Eita, Glória, coxinha é mais barato que Nutella. É, você também, né? Ó, o segredo é o quê? É ficar conversando? Não! Será que a criança chega na igreja e fica só sentada conversando, não ora não? Ora ou não? Sim? Quem ora para dormir? É? Ora para levantar? Todo dia, todo dia. A Rebeca está com o relógio. Mostra para eles, Rebeca. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Tempo de orar. É tempo de orar, crianças. Vocês querem receber o batismo com o Espírito Santo? Sim. Sim. Vocês querem receber bênçãos futuras para vocês na escola? Serem as jovens abençoadas nas suas profissões? Sim. O segredo é orar. E nós vamos agora com mais contar para vocês um testemunho de oração para a gente finalizar. Esse testemunho não é da tia Tati agora, é da tia Jo. A tia Jo, uma ministrante aí muito importante no nosso meio gospel. Tá na internet, quem quiser depois procurar. A história é assim. Ela era uma criancinha. Vem cá, Heloísa. Tipo a Heloísa assim, ó. E ela é filha de missionários. Sabe aonde? No Amazonas. O papai e a mamãe dela lá no Amazonas. E eles passavam dificuldades. Muitas dificuldades. Olha aqui pra ti, ó. Muitas dificuldades. E às vezes não tinham o que comer. Às vezes não tinham o que vestir. Às vezes não tinham o que calçar. E aí, a igreja em Camboriú, na época do pastor Cisino Bernardino, mantinha essa família lá no Amazonas. E a tia Jo, pequenininha, chegou na mãe dela e falou: mãe, eu queria muito um vestidinho azul. E aí, crianças, a mãe dela foi falar para ela: filha, a mamãe não tem condições. Sabe aquele momento, mãe, que seu filho te pede algo e você não sabe nem como explicar para ele que não tem como. Mas você também não quer desacreditar que não vai acontecer, porque você também serve um Deus verdadeiro. Foi isso que a mãe dela fez. Minha filha, ora, fala com Deus. E ela foi. E ela falou com Deus: Deus, eu quero um vestidinho azul. E ele precisa ter uma manga bem fofa. Ele precisa ter um laço bem grandão aqui atrás. E ele é muito bonito e rodado. Passou-se os dias. Ela até esqueceu. De repente, chegaram as doações que vinham lá. A cidade que eu me esqueci. Camboriú. De Camboriú. No momento que chegou, a primeira a correr foi ela. Correu lá, falou: mamãe, deixa eu ver meu vestidinho. E a mãe dela, o coração, não estava nem mais aqui, irmãos, estava bem aqui já. Meu Deus! Sabe que a criança confia. E às vezes nós adultos duvidamos. Nós às vezes pensamos: meu Deus, às vezes desse jeito não. A mãe dela preocupada. E aí abre uma sacola daqui, abre outra sacola daqui. De repente, um pacote colorido, de laço, a coisa mais linda. Ela pulou e pegou. É meu, esse é o meu. E até aquele momento a mãe ainda estava apreensiva. Mas acreditem, quando ela abriu, lá estava. Crianças, lá estava o vestidinho do jeito que ela falou para Deus. Sabe, rodado, mangas fofas, azul, com um laço atrás. Deus ouve a oração de uma criança sincera. Deus ouve a oração de uma mãe em aflição, em
conversa? Não conversa? Brinca? Não brinca? Jesus está aqui do seu ladinho, querendo ouvir o que você tem para pedir para Ele. O que você tem para falar para Ele. E Ele está pronto para atender você. Às vezes você pensa que não precisa. Eu não preciso de roupa, eu não preciso de vestidinho azul, eu não preciso de calçado. Mas às vezes, lá na sua casa, seu pai vive brigando com a sua mãe. E isso te aflige tanto que você corre para o quarto e chora escondido. Será que Jesus vai te ouvir nesse momento de aflição? Não. Sim! Jesus vai te ouvir nesse momento de aflição. Às vezes é algo, né, Tione? Um alimento. Você precisa, amanhã não vai ter mais, só tem arroz e feijão. E você queria tanto comer uma carne. Jesus vai ouvir você? Sim. Mas você precisa ter um momento de oração com Ele. Um momento de amizade, andar junto com Jesus e falar com Ele sinceramente, crianças. Porque Ele está pronto para te ouvir, para te conduzir ao céu. Eu sei que essa palavra é uma palavra difícil, às vezes até para compreender. Porque criança não é as que mais oram, né? Até os adultos hoje em dia estão com dificuldade de orar. Porque não é fácil orar. Mas você deve falar com Deus a todo momento. Não é só de joelho, viu? Ele tem que ser o seu melhor amigo. E agora eu quero convidar, viu, Tione, todos? Vamos nos colocar sobre os pés. O tio que está, o tocador aqui, puder nos ajudar também no louvor, o hino da harpa e fervente oração. Todos, com as mãozinhas no seu coração. E agora nós vamos louvar esse pedaço desse hino, para entendermos, olha só, o que diz a letra desse louvor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Vamos, igreja! Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tu deixares. Pode continuar louvando. Agora eu quero convidar aqui as crianças que querem entregar no altar a sua vida. Quer deixar no altar aqui. Hoje eu não sou mais a Ana que eu fui ontem. A partir de hoje eu serei uma Ana diferente. Aqui hoje